seja bem-vindo ao canal da Paz. Você já está no canal da Paz e a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Antes queria abrir esta sessão de meditação aqui, de reflexão, com uma oração em favor dos nossos irmãos porto-alegrenses ou gaúchos, né, que nós chamamos carinhosamente nossos irmãos gaúchos, que estão vivendo a maior catástrofe da história do seu estado, da história da cidade de Porto Alegre. Vamos orar? Feche seus olhos se puder e vamos orar. Senhor meu Deus, queremos abrir hoje a nossa sessão de meditação aqui, nosso canal, que abrimos a Tua palavra todos os dias com esta oração, clamando, meu Deus, ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos que estão, uma grande parte das cidades e de algumas cidades estão praticamente debaixo da água, estão perdendo tudo que possuíam e pior, Senhor Deus, estão perdendo seus entes queridos, seus filhos, seus animais, seus pais. É algo, sem dúvida nenhuma, uma tragédia. E as ajudas já estão acontecendo, o trabalho de solidariedade, o espírito cristão, Senhor Deus, está movendo as pessoas para nos cotizarmos e assim, em sinergia, podermos ajudar aquele povo. Eu oro em favor dessas famílias, das pessoas, dos enlutados, que já são número significativo das famílias enlutadas. Tenha misericórdia, assim oramos, e que o Senhor abençoe e ilumine e dê forças e fé para os homens que estão resgatando, para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para as diversas instituições que estão disponibilizando, Senhor Deus, recursos para salvar os Teus filhos. Assim oramos agradecidos, pedindo e rogando a Sua presença e o Seu conforto nesta hora tão dolorida, tão triste, em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar hoje para a nossa meditação o verso 15 do capítulo 116 de Salmos, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece uma passagem, parece um texto do salmista paradoxal. Veja, o salmista está dizendo, na verdade, que para Deus, Deus acha preciosa a morte. Deus não acha preciosa a morte, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem muito menos do ímpio. Deus não nos criou para a morte, Deus não inventou a morte veio por consequência do pecado, da transgressão, porque a palavra de Deus diz assim que o pecado é a transgressão da lei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como nós podemos entender o que Deus está dizendo? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bem, quem são os santos de Deus? Santos não são os beatos, os que se tornam puros, não é? Sacralizados ou se tornam pessoas sagradas. Não é esse o sentido. Nós somos santos pela presença do Espírito Santo. E a palavra santos, aios, significa separado para um serviço santo. E não um santo como algumas denominações definem e elegem pessoas como santas e canonizam as pessoas, né, como se fossem pessoas que se tornaram divinas. Não é esse o sentido da palavra santo na Bíblia. Tanto que em Êxodo, quando Deus vai ao encontro de Moisés, chama Moisés na sarça ardente, se apresenta a Moisés lá no deserto e fala com Moisés através da sarça ardente, lá no Monte Horebe.
3 e o verso 3 do livro de Êxodo diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, aonde Deus está, aquele lugar se torna santo pela santidade de Deus, e não por nossa santidade, ou por nossos méritos, ou porque nos tornamos justos, bonzinhos, não é? Divinos, com asinhas. Não é esse o sentido. Bom, então nós sabemos o que é santo. Aios, do grego aios, quer dizer separado para um serviço santo. Aios quer dizer, em português, santo, que significa, na nossa língua, separados para um serviço santo. Bom, quando Deus diz que a morte dos seus santos é preciosa, é porque Deus toma esta pessoa como uma pessoa separada para o seu serviço. E nós não podemos deixar de ler 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Por que o povo de Israel, então, era chamado de nação santa? Porque era um povo, propriedade exclusiva de Deus, que tinha uma missão, era de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus encontrou um povo, uma nação neste mundo que o adorava, que cria nele, um povo que não era politeísta, que não cria nos deuses, nos falsos deuses, deuses de barro, deuses de pedra, deuses de metal, não é? Deuses fundidos de ferro, que não falavam e nem ouviam. Deus escolheu este povo, esta nação santa, que era o povo de Israel, para que este povo testemunhasse e para que ele proclamasse as virtudes daquele que os chamou, que era o próprio Deus. E depois, então, na dispensação, quando Jesus veio a este mundo, o próprio Cristo nos tirou das trevas, ou seja, do cativeiro do pecado, porque estávamos todos condenados, para a sua maravilhosa luz, ou seja, para a luz do Evangelho, para a salvação. E é esta virtude, é este dom que nós devemos testemunhar e pregar. Por isso nós fomos separados, por isso nós somos chamados de santos. Eu sou santo, você também é santo, se você foi chamado, se você crê em Jesus, crê em Deus e o Espírito Santo, você também é santo, porque você está sendo chamado para um propósito santo. Está sendo separado para o serviço do Senhor, para testemunhar do seu Evangelho, das virtudes deste Deus maravilhoso que nos concede todos os dias o ar para respirar, o sol para nos aquecer, a noite para termos o nosso descanso, a água que bebemos. Tudo Deus nos concede, o alimento para as nossas vidas, a fertilização do solo para a nossa subsistência. Deus é que nos concede todas estas coisas e, acima de tudo isso ainda, nos concede a salvação, temos garantida na pessoa maravilhosa de Jesus a vida eterna. E então nós podemos entender o que o salmista quis dizer, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, Deus tem como muito cara, muito valorosa, de muito valor a morte dos seus santos, dos seus escolhidos, porque eles aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, creram no Senhor Jesus, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos salvar, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós crermos em Jesus Cristo, nós temos garantida a salvação. Por isso somos chamados de santos, separados para este serviço sagrado e eleitos cidadãos do céu para a vida eterna. Você já tinha pensado nisso? Olha, que Deus conserve
você como uma pessoa santa, você como uma pessoa escolhida, separada para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos orar novamente? Já oramos pelos nossos irmãos gaúchos e agora vamos orar para que Deus nos conceda a vitória sobre o pecado. Porque Deus é maravilhoso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São João 8,32. Feche os seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar se puder. Bendito, glorioso, maravilhoso Deus, o Senhor é o nosso Criador. É o Senhor que nos santifica, é a sua presença que torna as coisas santas e as pessoas santificadas. Por isso, sábado, Senhor Deus, nos lembramos de que ele se tornou um dia santo, especial, porque o Senhor o santificou, porque o Senhor o separou, porque o Senhor o abençoou e nele descansou. Assim, Senhor Deus, oramos para que o Senhor também nos santifique, nos separe para este serviço maravilhoso de proclamar a sua mensagem, o seu evangelho, àqueles que ainda não te conhecem. Abençoa este querida ouvinte, que está aqui compartilhando as mensagens do Canal da Paz. Que todos os dias, Senhor Deus, nos acompanhe aqui na leitura da Tua Palavra, do alimento que vem do céu. Assim oramos agradecidos para este dia, já de terça-feira, e assim vamos, Senhor Deus, na esperança, assim vamos na fé de Jesus e aguardando a Sua bem-aventurada volta a este mundo. Obrigado, meu Deus, por tantas bênçãos que tem nos concedidas. Pedimos que o Senhor estenda a sua bênção, o seu cuidado sobre os nossos irmãos gaúchos, em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.